Todo imigrante passa por isso e com você não vai ser diferente. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e direto ao ponto, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Agora. Fez? Beleza, fiquei feliz e agora é o momento que a gente realmente converse muito e fale sobre os passos que cada um vai passar quando chegar na Itália. Verinha, nossa senhora, que energia que está hoje, hein? Que é isso, querida? Não sei, hoje é aquele tipo de dia que eu estou simplesmente irritante para as pessoas porque eu estou muito feliz. Motivo? Não sei, vai durar pouco? Com certeza, mas a gente tá assim, né? Uma das primeiras coisas que acontecem, gente, quando você chega em outro país é deslumbre. Você vai passar por essa fase. Gente, no deslumbre, nossa, que português bosta. No deslumbre, tudo é incrível. Você não tá de imigrante. Quando você chega, você não é um imigrante. Você não se vê como um imigrante. Você se vê como um turista. E isso é muito real. Tudo vai ser incrível pra você. Você vai achar tudo maravilhoso. Gente, eu era num nível de deslumbrada que eu fazia foto de caixinha de leite no meu Instagram. Sério, eu achava aquela caixinha de leite, meu Deus, que caixinha de leite linda. Sim, eu era esse tipo de pessoa, tá? Me julguem se vocês quiserem, mas vocês também vão passar por esse período aí, que tudo é realmente lindo. Nossa, que lindo, uma fonte de água. Amei. Nossa, um cachorro que fala diferente, sabe? É um período, realmente, que a gente vive turismo, a gente tá de férias ainda. E é muito incrível que depois esse período passa. E você vai chegar onde? Choque cultural. Gente, essa é a parte onde aquele véu cai e você começa a ver as diferenças. Sabe aquela caixinha de leite que antes ela era linda? Acabou. Acabou aquilo, porque agora você não se preocupa mais com nossa, que da hora, comer café da manhã italiano, que incrível esse croissant. Depois você vai passar para a fase de que saco esse croissant. Eu queria só um pão na chapa, sabe? Então você vai começar a ver os defeitos do país e você vai perceber de jeito muito chato que o diferente naquele momento não é bom pra você. Nossa, mas as pessoas são diferentes. Nossa, mas o clima é diferente. A comida é diferente. E antes isso era nota 10, mas agora não é mais. O choque cultural, gente, faz com que você realmente se sinta fora do lugar. Você começa a não se reconhecer mais. E vem aquela sólida frase: o que eu tô fazendo aqui? Isso vai acontecer com vocês também. Se vocês já passaram por isso, ou se vocês têm medo de alguma coisa do tipo, comenta aqui embaixo. Eu quero que você comente desse jeito, ó. Qual é o choque cultural que mais vai mexer com você? As pessoas? A comida? O clima? O que você acha, assim, se conhecendo bem, que mais vai mexer com a tua cabecinha? Comenta aqui embaixo. Verinha, sabe o que é? Eu acho que o clima vai ser porreta pra mim. A comida vai ser o ó do borogodó. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler todos vocês e vamos ver se eu me identifico com alguma das coisinhas que vocês comentarem aqui embaixo. E eu comento, também passei por isso. Beleza? Dá um like aqui também e já se inscreve no canal, já que vocês estão indo comentar, porque aí vocês não perdem tempo, não é mesmo? E vamos passar aqui para outra fase, gente, que ela é simplesmente maravilhosa, que é a fase do ajustamento. Essa daqui é a fase, digamos assim, mais incrível, tá? De todas. Não é nem a fase final, é a fase do ajustamento. Quando você começa a perceber que tá tudo bem, tá? Você começa a ver que, sim, é diferente, mas talvez eu não precise sofrer tanto por isso. As pessoas são diferentes, mas é importante que eu também mude o meu jeito com as pessoas. Não dá pra chamar um amiguinho do trabalho pra ir tomar um café depois, porque ele talvez ache que colega e amigo sejam coisas muito diferentes. Tá ótimo, eu vou fazer isso em modo diferente. Então, nessa fase do ajustamento, é muito importante que você encontre soluções. E é isso que eu, por exemplo, fiz. Quando eu tava na parte do choque cultural, eu comecei a pensar que as pessoas eram todas odiosas, chatas, horríveis e que me tratavam mal, porque eu já contei pra vocês que já fui expulsa de um bar, porque eu era estrangeira, sem motivo nenhum, só pedi pra carregar meu celular rapidinho. E depois também recebi uma resposta ridícula de uma menina italiana na faculdade que disse que não tinha paciência de me entender porque eu era estrangeira. Então, esses aqui foram pequenos choques culturais que eu tive
sempre ligados às pessoas que fizeram com que eu pensasse que todo mundo era ridículo, todo mundo era odioso, todo mundo era mal educado. E foi somente na fase do ajustamento que eu comecei a entender que eu não tive sorte para falar com aquelas pessoas, que nem todo mundo é assim, e que eu deveria simplesmente mudar o meu jeitinho não de ser, mas de interagir com aquelas pessoas. Se eu encontro um brasileiro e tá tudo bem, nossa, vem almoçar aqui em casa, ou sei lá, de um jeitinho muito mais tranquilo, porque a gente no Brasil realmente convida todo mundo pra casa, eu sei que com um italiano eu não vou fazer isso. Se eu conheço uma menina italiana, eu falo assim, depois vamos tomar um café no bar, porque é uma coisa assim, é íntimo, mas não tão íntimo num nível brasileiro. Entendeu? Então eu comecei a perceber que eu precisava me ajustar. E vocês também vão fazer isso. E essa fase do ajuste, gente, ela é incrível e ela é singular para cada pessoa. Cada pessoa vai passar por um processo de um modo diferente. Quando você estiver sofrendo com a comida, você vai sofrer no começo e depois você vai procurar soluções. E você vai descobrir que tem mercados onde vendem comidas brasileiras, que tem um arrozinho, que você pode aprender a fazer uma coxinha, já que não tem nos bares aqui. Então você realmente começa a se ajustar, a se adaptar. E esse daqui é um dos processos realmente mais complicados e mais duradouros de todos os outros, tá? É realmente muito complicado entender que você precisa se adaptar. Foi você que mudou de país. E nesse momento aqui é muito importante que você lembre o motivo pelo qual você decidiu mudar. Eu quero que você comente aqui embaixo de novo para você lembrar. Por que que você decidiu morar na Itália? Por que que você está indo morar nos Estados Unidos? Por que que você está mudando de país? É importante que vocês lembrem disso. Porque nessa fase de ajustamento, a única coisa que vai impedir com que você vá embora é lembrar do seu porquê, tá? Comente assim, Verinha, eu tô indo porque eu quero qualidade de vida. Eu tô indo porque eu quero segurança. E se você não lembra disso, e muitas vezes quando a gente tá naquela fase, saindo do choque cultural e se ajustando, a gente esquece porque a gente mudou. A gente só começa a ver que no Brasil era tudo perfeito. Então a gente começa de novo a entrar naquela bolinha de neve que ela é infinita. Você foi embora do Brasil porque não estava bom para você. Agora a Itália também não tá boa para você. Então o erro aqui, sim, cada país tem coisas negativas, né? A gente sabe disso. Mas o problema aqui é você. Porque você precisa respirar um pouco e falar assim, eu queria qualidade de vida? Tô conseguindo? Tô. Então vou continuar. O que eu queria? Eu queria fazer faculdade aqui na Itália? Queria. Tô estudando? Tô. O que tá dando errado? Não tenho amigos. Vou conseguir amigos. Então é importante que você lembre do seu porquê. Queria segurança? Aqui tem segurança. Então, gente, lembre realmente muito do seu porquê, porque é isso aqui que vai fazer com que você chegue na última fase, que é a fase do conforto. A fase do conforto, gente, ela é incrível. É o momento em que você simplesmente não vê mais o país como um outro país. Você se senta no sofá, você liga a televisão e aquilo para você é rotina, tá? Você sabe que a Itália ou Londres ou outro país, ela não é o seu país, mas você adotou aquele país como casa. Você se sente confortável, você sente conforto quando você fala com um italiano, por exemplo. Você se sente tranquilo quando você pega um ônibus. Você se sente tranquilo quando alguém cozinha um macarrão para você. Você se sente tranquilo quando vai no supermercado. E agora você não liga mais se alguém responde com grosseria. Às vezes você até responde com o dobro de grosseria porque tá tudo bem. Então essa fase do conforto, ela é muito importante. E chegar aqui, gente, é muito duro, tá? Demora muito tempo. Às vezes, demora anos até que você realmente consiga se sentir aí confortável com o país. E sim, você nunca vai se sentir completamente em casa. Isso é uma coisa que o imigrante vai passar sempre. Mas você não vai só não se sentir em casa aqui. Mas muitas vezes você também não vai mais se sentir em casa no Brasil. Você perdeu muito tempo daquele país para você se sentir completamente em casa de novo. Aquele país, ele te dá familiaridade, mas muitas vezes você vai se sentir fora do lugar também ali. E vai precisar se adaptar de novo ao Brasil, se você voltar para o Brasil. Acontece. Então é importante que vocês saibam que
existem essas fases e que tá tudo bem, gente. Todo mundo passa por isso, tá? É muito importante que vocês tenham isso aqui na cabecinha de vocês. Tá tudo bem passar por isso, tá tudo bem superar isso e vocês vão conseguir superar cada passinho, tá? E eu fiz um vídeo pra vocês muito interessante falando dos 4 erros fatais que todo mundo, ou quase todo mundo, tá cometendo aí. E esses erros fatais impedem que vocês consigam morar no exterior, que vocês consigam planejar a vidinha de vocês. Então, assim que acabou esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque isso realmente ajuda muito o canal, beleza? E ajuda vocês também, porque vocês conseguem sempre receber os vídeos aqui em primeira mão. E acabou esse vídeo, vai ver esse vídeo por lá, beleza? Tá aqui na telinha, é só clicar. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!